Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nessa aula você vai ter o seu primeiro contato com o Express. Primeiro contato prático. Aqui a gente vai montar uma pequena aplicação para você ver como é que o Express funciona e para você ver o quão simples ele é. Então vamos começar. Eu criei um arquivo aqui chamado index.js, que vai ser o meu arquivo principal da minha aplicação. E aqui o que eu vou fazer? Bom, como nós sabemos, o Express é um módulo, então nós vamos carregar esse módulo, né? Que nem a gente fez na aula de módulos, tá? Então aqui, ó, vou criar uma variável que eu vou chamar de Express, que vai receber um módulo. Que módulo? O módulo Express. Observe que como esse é um módulo que eu peguei do NPM, ou seja, eu fiz uma instalação e esse módulo está dentro da minha pasta Node Modules, ok? Eu não preciso colocar, por exemplo, isso aqui para dizer que está dentro de uma pasta, por exemplo, certo? Basta eu colocar apenas o nome direto do módulo que o Node já detecta, tá? Que eu já tenho esse módulo instalado na minha pasta Node Modules, ok? Se você parar para olhar, eu acho que eu falei isso na aula passada, não estou lembrado, mas aqui está a pasta com todos os módulos que o Express instala, tá? E aqui tem a pasta do Express. Tá? Então, né, vamos começar. Primeiramente, o que é que eu vou fazer? Após que esse módulo que você carrega, para falar a verdade, esse módulo Express, ele retorna uma função para dentro dessa variável, que é uma função que cria o Express. Então, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de app, que vai receber exatamente essa função. Então, a partir de agora, essa função app está recebendo, tá bom? Essa variável app está recebendo a função Express, que vem do módulo Express, e essa função aqui, ela cria uma instância, ou seja, ela cria uma cópia inteira do framework para dentro dessa variável app. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer coisa que eu for usar do Express agora, eu vou usar a partir dessa variável app. Legal? Então essa variável app é a principal do nosso sistema. Para evitar qualquer tipo de erro ou coisa do tipo, você pode transformar isso aqui em uma constante. Ok? Porque isso vai evitar que você sobrescreva a sua variável. Então digamos que a sua aplicação está com 500 linhas de código e você nem se lembra mais que o nome da sua variável de aplicação se chama app. Então você vai lá e sobrescreve essa variável, coloca qualquer coisa dentro dela. E aí você perde toda a sua aplicação. E para evitar essa sobrescrita de dados, você transforma isso aqui numa constante. Que não tem como você recriar essa variável app. Então isso deixa a sua aplicação mais segura. Tá? Beleza. Então, mas não deixa de ser entre aspas variáveis. Tá? Então, agora o que é que eu vou fazer? Você lembra que na aula onde a gente criou um servidor HTTP com Node, a gente teve que digitar um monte de código? Uma função bem estranha. Você lembra, né? Você? Pois é. No Express, isso é diferente. Tá? Isso é bem diferente. Olha o que você tem que fazer para abrir um servidor com Express. Em apenas uma linha, você consegue fazer isso. Então você vai chamar a sua variável que guarda a sua aplicação, que no meu caso é a variável app, ponto a função listen, ok? Que é uma função que vem do Express. Bacana. Essa função ela pede um único parâmetro obrigatório, que é a porta que você vai rodar isso. No caso, 8081. Apenas isso já é o suficiente para deixar o seu servidor rodando. Olha que simples, né? Legal. Só que tem um porém. Sempre, essa função tem que ser a última do seu código. Tá? Não pode ter mais nada aqui relacionado ao Express abaixo dela. Porque senão não vai funcionar. Então por isso que ela tem que ser a última do seu código. A última linha do seu código tem que ser essa função aqui. Então você vai ter que programar toda a sua aplicação acima dessa linha aqui, tá? Bacana. Ok. Então, vou abrir o meu CMD, né? Vou até a pasta do meu projeto. Então, cd desktop, cd test, ok? E aqui eu vou dar um node index.js. Beleza. Veja que ele está aqui, ó, em aberto ainda. Ele está rodando o meu servidor. Eu vou vir aqui no meu navegador, ó, vou acessar o meu localhost 8081, tá? Vou dar um enter. Veja, ó, que ele está me falando aqui, ó, não consegue, tá? Barra.
Esse erro aqui, daqui a pouco eu te explico por quê. Daqui a pouquinho eu te explico por que esse erro. Então, é o mesmo processo que a gente utilizava para acessar o nosso servidor HTTP puro com Node, a gente utiliza para acessar ele com o Express. Coloca, deixa eu voltar aqui. Coloca localhost, 2 pontos e a porta. Tá? É bem simples, né? Pra falar a verdade. Então, bacana. Só que veja que tá meio feio, né? Nosso servidor tá rodando aqui e não tá dando nenhuma mensagem. Como é que eu faço para colocar uma mensagem, por exemplo, servidor rodando? Como é que eu faço isso? Bom, você faz isso através de uma função de callback. O que seria uma função de callback? Uma função de callback é uma função que é executada sempre que algum evento acontece. Por exemplo, essa função listen do Express, quando ela acontece, certo? Quando ela é executada, ela dispara um evento. Ok? E a partir do disparo desse evento, a gente consegue disparar uma função. Ok? Então, por exemplo, a gente vem aqui, digita, cria a nossa aplicação, tá? E quando isso aqui for chamado, ou seja, quando nosso servidor estiver escutando, porque listen significa escutando, né? Escutando na porta 8081, ou seja, quando nosso servidor estiver rodando, ele vai executar uma função de callback. E para fazer isso é muito simples. Você vai colocar uma vírgula, function, vai criar uma função, né? Beleza, só isso. Só isso. E aqui você pode exibir uma mensagem ou fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, console.log servidor rodando na porta, ou melhor, na URL http localhost e a porta 8081. Olha que legal. Servidor rodando na URL. Legal. Localhost 8081. Legal. Então, agora vou parar aqui e vou executar novamente o nosso código. Olha só. Servidor rodando na URL localhost porta 8081. Tá bom? Bem simples, né? Legal. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Essa função app.listen é executada. Daí ela fala para o Node. Opa, Node, a minha aplicação já está rodando. E o Node vai lá e executa uma função em seguida. Ok? Legal. Então, a maioria das funções do Express, tá? A maioria tem uma função de callback que você consegue chamar. Tá? Legal. Então, agora vamos identificar por que esse erro está acontecendo. Esse erro aqui acontece porque a nossa aplicação ainda não tem nenhuma rota definida. E o que seria a rota? Se você que está chegando agora no back-end, você provavelmente não sabe o que é isso, né? Bom, uma rota, ela é basicamente um caminho para a sua aplicação. Eu ainda não entendi, Victor. Não se preocupe. Eu vou fazer vários exemplos e quando você vê isso funcionando na prática, você vai entender tudo, certo? Então vamos lá. Eu vou criar uma rota que vai ser a rota principal da minha aplicação. Como é que eu faço para criar isso? Chamo a minha app, minha variável app, .get, ok? E aqui dentro eu coloco. Como é a minha rota principal, eu vou colocar barra, tá? Eu sei que o exemplo ainda não vai ficar tão claro, tá? Mas apenas faça o que eu estou fazendo, certo? E aqui eu vou chamar uma função de callback, que recebe o parâmetro de requisição e o parâmetro de resposta. Bem semelhante, né, ao que a gente tinha lá no HTTP puro do Node, né? E como é que eu faço para exibir uma mensagem? Eu chamo o parâmetro de resposta, .send, tá? O send serve para enviar alguma coisa. No caso, enviar uma mensagem. No caso, eu vou enviar seja bem-vindo ao meu app. Salvar isso aqui. Vou parar, né? Sempre que você faz uma alteração, você precisa parar seu servidor. Para parar, você aperta Ctrl C, ok? Beleza? E você aperta e você executa ele novamente. Sempre que você faz uma alteração, você precisa fazer isso, tá bom? Porque senão não vai funcionar. Legal? Não vai. Então, eu sei que isso é um processo chato. A cada vez que você altera isso aqui, tem que ligar o seu servidor novamente.
Mas a gente vai aprender como resolver isso nas próximas aulas, usando um módulo do Node que se chama NodeImmo. O NodeImmo é um módulo que detecta alterações no seu código e automaticamente reinicia o seu servidor. É bem legal ele, tá? Ok, então agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou recarregar minha página. Quando eu recarrego, ó, seja bem-vindo ao meu app, que é exatamente o que está escrito aqui. Por exemplo, agora digamos que eu queira criar um caminho para o meu site, que é esse aqui. Deixa eu pegar a lupa, porque vai ficar mais simples, né, para você enxergar. Deixa eu pegar a lupa aqui. Vamos lá, ó. Digamos que eu pego aqui, ó, e faço o seguinte: o caminho sobre, por exemplo. Eu quero criar esse caminho na minha aplicação, certo? Como é que eu faço para criar? Muito simples. Você pode vir aqui, tá, e fazer o seguinte: criar mais uma rota. Então, app.get. E aqui você coloca, por exemplo, sobre function, que recebe o req_res e que vai enviar, né? Por exemplo, minha página sobre. Eu não tô usando acento nem nada, certo? Mesmo. Eu vou deixar assim mesmo, sem acento. E eu vou criar mais outra rota. Então, app.get, por exemplo, blog function, recebe req_res, como sempre, certo? E o res manda uma mensagem, tá? Que é o seguinte: bem-vindo ao meu blog. Ok? Então, só se você não ficou muito claro para você, req é a requisição que você recebe. A gente vai entender isso melhor na próxima aula. E o res é o objeto que você vai usar para mandar mensagens para o cliente. Como, por exemplo, aqui eu estou mandando, ó, essa mensagem de texto. Eu posso mandar um arquivo HTML, eu posso mandar um arquivo de texto, eu posso mandar qualquer tipo de coisa para o cliente, certo? E a gente vai ver isso melhor com o andamento do curso. No caso, através da função send, dentro do objeto res, que vem de resposta, ok? Eu estou enviando, tá, essa mensagem aqui. Beleza, então veja que eu criei mais duas outras rotas, tá? Então agora, veja que eu fiz uma alteração no meu código. O que é que eu vou fazer? Vou parar meu servidor e vou executar ele novamente. Legal. Tá? Executando ele. Agora, quando eu recarregar esse cara aqui, beleza. Agora, olha o que acontece quando eu digitar /sobre. Opa, tá me dando um erro aqui. Deixa eu ver que erro é esse. Deixa eu digitar o blog aqui. Ah, tá. Foi porque eu esqueci de colocar a barra. Então, deixa eu colocar aqui a barra e salvar isso aqui. Ok. Vamos parar e executar novamente. Ah, agora sim. Tava dando esse erro aí porque eu esqueci de colocar a barra na frente do nome da rota. Então veja que quando eu acesso /blog, ele me mostra bem-vindo ao meu blog. Quando eu acesso /sobre, ele me mostra minha página sobre. Quando eu acesso nada, né, ele me mostra a minha página inicial. Então agora você entendeu o que é rota? Rotas são os caminhos para a sua aplicação. Então quando o usuário digita a rota sobre, ele vai para um resultado diferente. Quando o usuário digita a rota blog, ele vai para outro resultado diferente. Então a rota é isso, certo? É que nem na vida real, tá? Para você chegar a caminhos diferentes, você tem rotas diferentes, não é mesmo? Por exemplo, se eu estou em São Paulo, eu tenho uma rota para chegar no Rio e eu tenho uma outra rota para chegar no Paraná, por exemplo. Certo? Então, cada rota, então no caso aqui você tem a rota principal, tem a rota sobre e a rota blog. Cada uma delas leva a um resultado diferente. No caso, quando o usuário entra na rota barra, que é a rota principal do site, basicamente ele tem esse resultado. Quando ele entra na rota sobre, ele tem esse outro resultado. E quando ele entra na rota blog, ele tem esse outro resultado. Tá? Então, o Express ele é um framework orientado a rotas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que toda a sua aplicação vai ser baseada nessa estrutura aqui de rotas. Tá bom? É óbvio que dentro de uma rota você não vai exibir só uma mensagem. Você pode fazer muita coisa aqui dentro. Certo? É muita coisa que você vai descobrindo comigo ao passar do curso.
certo? Mas por enquanto, como a gente ainda está na parte básica, vamos aprender apenas a exibir mensagem. Nesse módulo do curso, ou seja, nesse módulo do curso ainda, tá? Você vai aprender a como exibir arquivos HTML, tá? Usando uma função que se chama sendFile, ok? Beleza? Então é isso. Na próxima aula, a gente ainda vai avançar bastante aqui nessa questão de rotas, certo? A gente vai aprender como criar rotas dinâmicas, legal? Então é isso, eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.